Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das transições mais cruciais de todo o livro de Gênesis. Vamos acompanhar de perto como a história muda de um juízo que literalmente reiniciou o mundo para um chamado que promete salvá-lo. Pois é, essa é a grande questão que esses capítulos tentam responder. Pensa bem, depois que o dilúvio deu à humanidade uma segunda chance, o que acontece quando o problema de verdade, o coração humano, continua o mesmo? Vamos descobrir juntos como a narrativa lida com essa tensão. Então, para a gente entender essa jornada, vamos passar por 4 etapas. Primeiro, o recomeço, que vem com uma promessa divina. Depois, a necessidade de colocar ordem e limites. Em seguida, a gente vê o plano se expandir para todas as nações e, no final, como tudo se afunila até uma única família. É aqui que o palco é preparado para algo completamente novo. Certo, vamos lá. Tenta imaginar a cena. As águas do dilúvio finalmente baixaram. O silêncio deve ser impressionante. E é nesse momento que o tom da história muda completamente. Sai o juízo, entra a preservação. E a primeira ação, olha que interessante, não é de Noé, é de Deus agindo para restaurar a ordem. E essa frase, Deus lembrou-se, é muito poderosa. Não é que Deus tenha uma memória fraca e de repente pensou, Noé. Não, isso aqui significa fidelidade à aliança. É a prova do seu compromisso ativo de fazer a história continuar. E aqui a gente vê a paciência e a obediência de Noé em ação. Ele não sai da arca desesperado, ele espera, ele segue o ritmo de Deus enviando o corvo, a pomba, esperando os sinais. E reparem na primeira atitude dele em terra firme, a adoração. Antes mesmo de pensar em construir um abrigo para a família, ele constrói um altar. Isso mostra uma dependência total de Deus nesse novo mundo. E aqui está o ponto central dessa primeira parte. A promessa de Deus de manter a estabilidade do mundo, sabe? Estações, ciclos, colheitas. Isso não é uma recompensa porque o ser humano se tornou bom. É uma resposta à adoração, um ato de pura graça, baseado no caráter fiel de Deus e não em algum mérito nosso. Ok, vamos avançar. O mundo foi preservado, mas o problema fundamental não foi lavado pelas águas. A natureza humana continua a mesma. Por isso, agora, Deus precisa estabelecer uma nova ordem, com limites bem claros, porque o pecado ainda é uma realidade muito presente. Então, a humanidade recebe aquele mesmo mandato do início, multiplicai-vos. Só que agora vem regra junto. Regras claras. A vida humana é sagrada e a justiça precisa acontecer. Essas novas leis são, na verdade, a semente do que a gente entende hoje como autoridade civil, uma estrutura necessária para conter o mal nesse mundo. E tem um detalhe fundamental sobre essa aliança: ela é unilateral, ou seja, ela depende inteiramente da promessa de Deus, não da nossa obediência. E o arco-íris, ele funciona menos como um lembrete para nós e mais como um sinal do compromisso que Deus fez consigo mesmo. É algo muito profundo. E justo quando tudo parece estar se ajeitando, a narrativa dá uma virada brusca. A embriaguez de Noé é um choque de realidade. Ela mostra que nem mesmo o homem justo, aquele que foi salvo do dilúvio, estava imune ao problema central do coração humano. A solução, definitivamente, não era só um novo começo. Agora a gente chega em Gênesis 10. Muita gente pula essa parte achando que é só uma lista de nomes, né? Mas a proposta aqui é muito mais do que isso. É teologia contada em forma de genealogia. É um jeito de mostrar a organização soberana de Deus sobre o mundo. Essa tabela resume bem a ideia. Cada filho de Noé inicia uma trajetória diferente na história. Jafé dá origem aos povos que se expandem geograficamente. Cã, da linhagem dele surgem os grandes centros de poder humano, como Egito e Babilônia. E Sem, de Sem vem a linhagem espiritual, a linha da promessa. O ponto é, Deus está orquestrando o desenvolvimento de todas as nações. E dentro da linhagem de Cã surge essa figura, Nimrod. Ele é tipo o primeiro grande conquistador, o primeiro construtor de impérios, um símbolo do poder humano organizado, mas que não reconhece a Deus. E isso já prepara o terreno para o que vem a seguir. E então, chegamos ao clímax da rebelião coletiva da humanidade. O padrão aqui é muito claro. Toda vez que o ser humano tenta subir e alcançar o céu por conta própria, Deus desce para intervir. O contraste aqui é direto. De um lado, o objetivo humano.
Vamos fazer um nome para nós mesmos. Uma unidade baseada no orgulho, na autossuficiência. Do outro, a resposta de Deus, que confunde as línguas. E olha, isso não é só um castigo. É também uma limitação misericordiosa, um freio para impedir que o mal e a arrogância humana se tornassem absoluto. E isso deixa claro o ponto principal de Babel. A questão nunca foi a altura da torre. O problema era a motivação, a tentativa de criar unidade, segurança e um nome, tudo isso à parte de Deus. Era a humanidade se tornando seu próprio ídolo. E aqui, a câmera da história dá um zoom impressionante. O foco, que era global, que estava em todas as nações, passa para a linhagem de Sem e vai afunilando, geração após geração, até chegar em uma única família. É um movimento dramático que prepara o palco para um plano totalmente diferente. E essa é a grande conclusão desses capítulos. A tentativa humana de recomeçar do seu próprio jeito simplesmente falhou. E essa falha que provoca uma mudança de estratégia. Deus agora vai iniciar um plano focado, pessoal, para a redenção do mundo. Então a gente termina com essa pergunta, que já é a ponte para o próximo capítulo da história. Por que, depois do fracasso da humanidade unida em Babel, a esperança do mundo todo passa a depender de uma única família? A resposta para isso começa com o chamado de Abrão, e é para lá que a gente vai agora.